canal da Clínica Facton. Hoje faremos uma entrevista sobre graduação médica, algo muito importante para pessoas que estão na formação médica, algo importante para pacientes que queiram escolher seu médico para fazer um procedimento ou uma consulta e onde isso impacta nas contratações hospitalares. Como é difícil essa carreira tão importante do ponto de vista de estudos, de necessidade de prática médica e tão sofrida com universidades hoje ou faculdades que, de uma certa maneira, estão tendo dificuldade de entregar um resultado bom para os seus alunos. Então, como é que está a nossa formação médica atualmente? Eu acho que isso é uma coisa importante que talvez poucas pessoas tenham falado. Então, eu chamei hoje uma pessoa que, além de ser uma pessoa que eu tenho um amor platônico, porque nós já trabalhamos juntos, ele foi um aluno brilhante na Santa Casa de São Paulo, ele foi professor da anatomia patológica durante alguns anos. Não bastando, ele já com 30 e poucos anos já tinha mestrado, trabalhando e estudando, não parava em nenhum momento. Aí depois ele foi para Barretos, ele foi ex-diretor de ensino e pesquisa, desenvolveu projetos importantíssimos de câncer de colo uterino, ele foi um dos precursores do HPV e da necessidade de vacinação. E se eu ficar falando, eu vou ficar horas. E ainda, para vocês terem uma ideia, a capacidade desse moço, ele é superintendente de ensino do AC Camargo, ele é membro da Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, tá? E tem mestrado e doutorado pelo AC Camargo. Caramba, cansei. José Humberto Fregnani, bem-vindo, tá? Obrigado por você ter aceito o nosso convite, é uma honra estar aqui com você, tá? Uma pessoa tão graduada e tão formador de médicos, né? Não só como pessoa, mas eu acho que médico tem que ter aquela coisa que a gente falava, né? A postura, né? Como é que você tem que ser? Eu acho que você é o exemplo máximo do que deve ser um professor dentro da área médica. O que você tem para falar para nós? Bom, Libônio, primeiro uma satisfação imensa retornar aqui com você, te rever, um amigo de longa data, trabalhamos juntos e logo depois que eu saí da residência do AC Camargo, comecei a trabalhar com o Liboni e aprendi muito com ele também, como lidar com os pacientes, o dia a dia de consultórios, etc. Né? Eu aprendi muito com esse moço também aqui. E é um prazer estar aqui, Liboni, imenso te rever depois de tantos anos. Né? É uma satisfação, a gente vê as pessoas estão crescendo, né? E assim, é uma coisa muito boa. Vamos lá, vamos começar. Como é a formação médica? Humberto, vamos supor, vou começar a estudar medicina, eu quero ser médico. O que é faculdade, o que é residência, o que é pós-graduação? Dá para nós um panorama. Bom, depois que você passa no vestibular, você escolhe a faculdade para onde você vai, depois do processo seletivo, você tem 6 anos de faculdade. São, basicamente, os 2 primeiros anos são anos onde você aprende a parte básica, como anatomia, histologia, embriologia, farmacologia, fisiologia, matérias básicas. O terceiro e o quarto ano a gente chama de um ano pré-clínico, onde você começa a ter contato com algumas áreas já e começa a entender um pouco a transição que você tinha daquela formação muito básica para começar a ter o pensamento clínico. E o quinto e o sexto ano são os anos que nós chamamos de internato, porque praticamente você fica internado dentro de um hospital para você aprender na prática o que é ser médico. Então, do primeiro ao quarto ano, você tem muita teoria, menos prática, tem algumas aulas práticas, mas o quinto e o sexto ano são essencialmente práticos. Então, é o momento que você começa a fazer os plantões, que você começa a desenvolver o raciocínio clínico, a fazer o diagnóstico, propor o tratamento. Tudo isso sempre com um supervisor junto de você. Lógico, você não pode assumir uma responsabilidade médica, você não pode fazer um parto sozinho, você não pode fazer uma cirurgia sozinho, tem sempre o que a gente chama de um preceptor ou de um tutor junto desse aluno do quinto e sexto ano. Uma vez que você se forma, você está habilitado, você é um médico, mas você ainda precisa fazer uma formação adicional na maioria das vezes, que é a residência. A residência é o momento onde o médico, então recém-formado, ele vai desenvolver todo
o conhecimento dentro de uma especialidade. Então, por exemplo, você, Libório, você fez lá a residência em cirurgia. Você se aprofundou nessa área, você se torna especialista dentro dessa área. Então, a residência é o momento em que a pessoa vai adquirir uma especialidade dentro da medicina. Dá para você ser um médico generalista para tudo? Que dá, mas só o conhecimento da faculdade não é suficiente. Você precisa se aprofundar durante a residência. É muito conhecimento, não dá para saber tudo. É muita coisa na medicina, né? Não dá para você absolutamente conhecer a medicina de ponta a ponta. Então você acaba se especializando, vai para uma área. E quando você faz a residência, em geral você faz um ou 2 anos, que a gente chama de uma residência básica, dentro de uma área que a gente chama de pré-requisito, e depois você se aprofunda. Vou dar um exemplo. Na minha área, né, que eu fiz cirurgia oncológica. Então eu fiz primeiro 2 anos de cirurgia geral, que é o básico de residência, e eu me aprofundei em mais 3 anos, que é de cirurgia oncológica. Então essa é a formação de um médico. Veja, então que você teve 6 anos dentro da faculdade como aluno, mais uma residência que pode variar de 2 a 5 anos. Então, você pode ter até 11 anos, 12 anos de formação. Alguns médicos, depois que terminam a residência, eles fazem ainda mais um ano adicional que a gente chama de fellow, ou fellowship, que é um aprimoramento, um aperfeiçoamento dentro de uma área. É como se ele virasse um ultra especialista em alguma coisa. Então a formação do médico leva tempo. É um profissional que leva muito tempo na faculdade, muito tempo para fazer o seu treinamento e se capacitar. Diferente, às vezes, de certos profissionais que fazem a faculdade e já vão para o mercado de trabalho. O médico não. Depois que termina a faculdade, até ele chegar no mercado de trabalho, já tem toda a residência, o aperfeiçoamento. Ou seja, é uma curva bem longa. O custo disso, dizem as más línguas, que é 1.400.000, 2 milhões por uma brincadeira até a residência. Calculado, né? Às vezes calculado. Até mais. E lógico, existem as faculdades, aí a importância às vezes que a gente tem que dar para as universidades públicas, as faculdades públicas, porque o governo está financiando isso para as pessoas. E obviamente ele quer voltar para a sociedade. Que volte para a sociedade de alguma maneira. Tá. Pode ser no hospital público, pode ser no consultório, pode ser em qualquer lugar, mas você vai dar um retorno para a sociedade de alguma maneira. Agora, Humberto, na tua experiência, antigamente a gente se formava médico, aí depois acabava a residência era uma pós-graduação na minha época, tá? Então, a pergunta é, para que serve pós-graduação, mestrado, doutorado, livre docência? O médico é obrigado a seguir nessa linha ou não? O que você orienta para quem está começando a carreira? Para quem quer ser médico, a residência é fundamental, né? Se especializar em alguma coisa. Porque o conhecimento dentro da área médica ele vem crescendo dia a dia. Então não dá para você sair da faculdade e conhecer tudo. Então a residência é o momento de você fazer uma pós-graduação, é considerada uma pós-graduação a residência. A gente chama de lato sensu. Então a residência lato sensu, a residência é uma pós-graduação, ou seja, é tudo que vem depois da sua graduação, considerada lato sensu, ou seja, de uma maneira mais ampla, onde você vai adquirir a sua especialização em varia de 2 a 5, 6 anos. O que a gente costuma chamar de pós-graduação é a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado. É essencial para o médico ter mestrado e doutorado? Não, não é essencial. Qual que é a diferença na formação de um médico? O médico ele pode ter um tripé na sua atuação, que é assistência, ensino e pesquisa. Ele pode atuar só na assistência, ou seja, ele fez a sua graduação, fez a sua residência, ele fica restrito nessa área assistencial, para ver pacientes, atender pacientes, propor tratamentos, os cuidados gerais que você tem com o paciente. Mas ele pode se desenvolver também numa outra área, que é de pesquisa e de ensino também. A pesquisa
Para você virar um pesquisador, você também precisa ter um treinamento. E durante a faculdade, pelo menos no Brasil, o foco não é tanto da pesquisa, e sim a área assistencial. E às vezes o médico quer desenvolver também o lado de pesquisa. Por quê? Uma coisa complementa a outra. Não que as duas coisas sejam essenciais, sem uma não existe a outra. Não. Você pode ser um excelente médico, eu conheço excelentes médicos que não têm pós-graduação, nunca fizeram pós-graduação estrito sensu, mas que são excelentes profissionais. E o oposto, conheço profissionais que têm uma carreira acadêmica de pesquisador fantástica, mas na área assistencial Não vai bem. Não vai bem, porque tem uma outra... A gente tem que se encontrar aonde a gente se dá melhor, né? E são áreas que se complementam, a área assistencial, a área de pesquisa se complementam. Por quê? Quando você aprende a fazer uma pesquisa, você desenvolve um raciocínio científico para ser mais crítico, para você ter um espírito crítico e responder questões do dia a dia que não são triviais. Um médico que nunca fez pós-graduação não consegue ter um senso crítico? Lógico que consegue. Consegue ler um artigo científico, consegue se atualizar logo? Lógico que consegue. Isso é uma complementação. Então, o médico que quer se desenvolver na parte de pesquisa, ele pode começar desde a época já da faculdade, quando aluno, que é o que a gente chama de iniciação científica, é um programa de 1 ano, onde ele tem contato com pesquisadores, vai desenvolver uma pesquisa simples. E aí, depois que ele já está graduado, ele pode fazer o mestrado e o doutorado. Em geral, o mestrado é uma pesquisa mais simples e o doutorado é uma pesquisa inédita. O mestrado, em geral, dura 2 anos, o doutorado 3 a 4 anos, depende da velocidade. Então, veja, para você se formar um pesquisador, você leva 5 anos. 6, mais residência 3, 9, mais 2, 11, mais 5, 16 anos. É que você acaba andando em paralelo, né? Sim, a sua carreira sim. assistencial, de médico Sim. assistencial, é a carreira de médico pesquisador. Que muitas vezes não dá certo, porque você tem que estudar muito e você não consegue fazer essa parte assistencial. E porque a minha importância da gente estar fazendo essa pesquisa, porque eu acho que medicina ainda é 80% de bom senso, 20% de conhecimento. E o que a gente está vendo hoje é 80% de conhecimento e 20% de bom senso. Porque bom senso. Falta bom senso. Falta. E onde é que a gente ganha essa experiência? É no dia a dia. Para fazer uma pesquisa, para desenvolver um projeto, porque às vezes tem pesquisas que são totalmente desnecessárias. Então, de repente, o que aquilo é importante para médico, para a sociedade ou para uma universidade? Então, eu preciso ter esse bom senso. Né? Então, o que hoje é importante? Então, é essa formação, né? Isso é importante você estar falando. E a livre docência é para quem vai ser o titular de toda a universidade. Isso vamos dizer, é o topo da carreira acadêmica, como um docente dentro de uma universidade, onde você tem um conhecimento pleno de ensino e de pesquisa. E muitas vezes, algumas universidades, elas exigem que você tenha o título de livre docente para se candidatar a um cargo de professor titular, por exemplo, de uma cadeira de faculdade. Eu diria, tem 4 níveis, né, acadêmicos da carreira acadêmica, que é a iniciação científica, que você faz na graduação, depois o mestrado, o doutorado e a livre docência. Existe uma etapa intermediária que o pessoal chama de pós-doc, ou pós-doutorado, né? Isso não é um título acadêmico, isso é simplesmente uma situação intermediária entre o doutorado e a livre docência, onde você vai desenvolver uma pesquisa ou algum estudo nesse período. Então, a gente não pode confundir o pós-doutorado como um título, não é um título acadêmico. Como título acadêmico tem o mestrado, doutorado e livre docência. E aí, vamos lá, só para esquentar a coisa. Título de especialista, acabei minha residência, eu já saio especialista? Não, eu tenho que tirar. Algumas sociedades exigem provas práticas e teóricas para ter o título de especialista. Quando você faz a residência, você acaba adquirindo um título de especialista, mas algumas sociedades, como você diz, exigem uma comprovação adicional. Você tem que ir lá fazer uma prova ou encaminhar uma comprovação de atuação na área. Mas quando você faz uma residência, você já tem um título de especialista, já é uma especialidade que você faz naquele momento.
é uma especialização. Depende de cada sociedade. Todos nós, né, da nossa área que era cirúrgica, a gente teve que fazer provas práticas e Sim, porque teóricas. daí é especialização pela sociedade. Sim. Né? Mas, a rigor, pelo MEC, a residência é uma pós-graduação lato sensu. Pós-graduação lato sensu é igual a especialização. Interessante. Qualquer curso tenha mais de 360 horas regulamentado pelo MEC é uma especialização. E aí você pode levar isso na Sociedade Médica Brasileira, você pode aí registrar. Mas, em geral, o que o médico faz, além da residência, depois ele também presta um título de especialista lá no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, Coloproc. É um a mais, né? Um reconhecimento da sociedade sobre aquilo lá. Perfeito. E MBA, só para terminar? O MBA é mais na área de gestão, quando você... o médico ele também pode ter uma carreira, não só de ensino e pesquisa, mas muitos dos médicos vão para uma área de gestão. Então, quando você tem a sua clínica... Eu já passei por tudo isso, né? Você tem uma gestão, você tem que aprender a fazer a gestão da clínica. Então, você tem toda a parte de contabilidade, gestão de conflitos, gestão de agenda, ou seja, uma série de questões de logística, de suprimentos. Então, aí é uma outra carreira. É como se fosse o mestrado, mais ou menos, equivalente a um mestrado, só que na área de gestão. Humberto, agora você me deu uma aula brilhante sobre isso aí. Agora, assim, eu me lembro que antigamente dentro de uma universidade você precisava ter alguém que tinha pós-graduação, tinha alguém que tinha que ter mestrado, você tinha níveis para poder exercer junto ao MEC. Isso é óbvio que tem essa hierarquia, não precisa ter todo mundo com mestrado, então existe toda essa situação. Agora, eu queria entender, você hoje como superintendente de ensino, por que alguns hospitais estão exigindo de gente que está recém-formado e estão contratando que eles tenham mestrado. Assim, é uma loucura, porque eles vão entrar tarde no mercado com pouca experiência. É aquilo que eu falo, eu acho que é o dia a dia que ensina a pessoa a ser médica, é horas de voo. Mas ele fica só estudando, e aí ele não consegue emprego porque estão pedindo um monte de titulações para eles. Isso está certo, está errado essa tendência? Depende, Liboni, do plano que essa instituição tem para esse profissional. Se é uma instituição que já tem uma aptidão para ensino e pesquisa, exigir isso na entrada é positivo. É uma garantia, que você vai ter futuros pesquisadores. Exatamente, você pode incorporar aquele médico dentro daquela instituição para trazer. Agora, você exigir um mestrado ou um doutorado para uma área assistencial, eu acho que a gente já está confundindo um pouco as coisas. Como eu te falei, você tem a carreira assistencial, a carreira de ensino e pesquisa, que elas podem andar em paralelo, elas são sinérgicas, mas se o intuito de você ser admitido vai no corpo clínico de uma instituição, para você exercer a sua atividade assistencial, o que mais importa nesse momento, do meu ponto de vista, é a especialização que a pessoa tem. Mas se você tem planos de desenvolvimento acadêmico para aquele profissional, aí faz sentido exigir agora, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, alguma coisa do tipo. Se não, eu acho que a gente começa a exigir coisas que você não vai usar no dia a dia. Sim. Né? E muitos médicos fazem mestrado e fazem doutorado sem saber por que estão fazendo. Porque o mercado está exigindo. Mas, pera, o mestrado e doutorado não foi feito para isso, né? O mestrado e doutorado foi para quê? Você formar um pesquisador para que no futuro forme outros pesquisadores. Você forme pessoas e faça um ciclo de pesquisa. Agora, se você não vai fazer isso na vida, vale só como experiência de vida, porque você não vai É mais para você. Porque o que eu vejo, muitos jovens estão se formando e estão tendo burnout, por exemplo, porque estão trabalhando, eles estão estudando, eles estão enfrentando uma nova sociedade, uma nova medicina, que muito se pode, né? E assim, é uma medicina diferente do que a gente vê antigamente. Então eu vejo uma exigência para os mais novos muito grande, e eu vejo uma situação que eles estão esnucados, né? Acabam fazendo uma formação caríssima, leva tempo para entrar no mercado. Por exemplo, diferente de um advogado que já entra, já vai exercer como nós falamos, ele vai entrar tarde no mercado, vai receber pouco, com uma titulação altíssima e com pouca experiência. E a falta de experiência vai levar ele a um burnout, porque ele vai se exigir demais, coisa que ele não tem. Então, é interessante o que você está falando, viu? É bacana. Agora, por que as escolas tradicionais estão perdendo força para hospitais privados, os grandes nomes, né? Porque antigamente você chegava, olha,
tem um grande nome na Santa Casa, na USP, na Escola Paulista de Medicina e assim por diante. E hoje você vê esses nomes em hospitais como Einstein, Sírio e assim por diante. Por que está acontecendo essa mudança? É porque financeiramente compensa, não compensa? Esses hospitais agora estão investindo em ensino? O que está acontecendo? As instituições que perceberam que existe uma sinergia entre assistência, ensino e pesquisa, elas conseguem atrair profissionais bem qualificados para o seu corpo clínico ou para o seu corpo docente, né? Eu acho que hoje a universidade, de uma maneira, eu não vou me referir a nenhuma delas, né, atravessa um momento muito difícil por falta de investimentos, uma série de problemas, mas ao mesmo tempo uma série de amarras, por exemplo, na área de ensino e na área de pesquisa, que no setor privado isso é bem menor. Então, você consegue atrair para um hospital, como você falou do Sírio, Einstein, ou mesmo consegue atrair para o AC Camargo profissionais sim, sim. que tenham a beneficência um perfil, portuguesa, beneficência, ou seja, que tenham um perfil de ensino e pesquisa, um profissional mais qualificado, porque ali, no ambiente privado, no cenário privado, as coisas acontecem de uma maneira mais simples e de maneira mais inovadora, às vezes até do que no mundo acadêmico tradicional, onde você tem aquele padrão de uma hierarquia forte dentro dos departamentos, uma dificuldade às vezes para desenvolver pesquisa, recursos. E o setor privado que tem feito, né? A gente vê instituições, por exemplo, como o Einstein investindo muito forte em ensino superior, ensino médio, e de uma maneira diferente da universidade. Eles trazem um ensino com uma metodologia diferente, uma metodologia que foge do tradicional. Então a gente está tendo essa migração aos poucos no setor público, da universidade pública, para o setor privado, que tem oferecido uma qualidade de ensino muito boa e também com menos amarras. Então, é natural que os profissionais acabem migrando para esse setor. E a remuneração também é um ponto, né, Liboni? Porque a gente tem uma diferença de salário do setor público e do setor privado. Isso é notório, né? Era uma desgraça. Eu lembro que nós né, dávamos aula, né? E o né? salário, hoje você vê e fala, meu Deus, eu ficava 20 horas, né, para Exatamente. receber um salário, você não consegue manter os seus estudos, o seu aprimoramento, viagens que você precisa fazer para o exterior. E uma outra coisa importante, você vê, nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns lugares que eu vi muito isso, que tinham setores de desenvolvimento de novas tecnologias. Uhum. Então eles criam, se deu certo, se não deu, é a área que é um brainstorm, que eles falam, que é um momento que você vai... E nas universidades tradicionais é difícil, é o que você falou, é lento, é moroso. É né? muito moroso, né? E a porque existe o outro braço além da pesquisa, que é a inovação. É Então, isso aí. a pesquisa, Você ela respondeu existe para tudo. descobrir as coisas e inovar. E aí tem que ter o braço entre a pesquisa e o setor produtivo. E essa dificuldade grande que existe às vezes, fazer o mix da universidade com o setor produtivo. Isso precisa acontecer de uma maneira mais natural. Senão o conhecimento gerado virou só conhecimento e não gerou nada para a sociedade. Ou dificuldade de gerar isso para a sociedade. A universidade ela tem que atender às demandas da sociedade. Hoje há um degrau muito grande, as universidades estão num Olimpo e a sociedade está num degrau muito baixo, então uma não conversa com a outra. Humberto, você hoje como uma pessoa de reconhecimento acadêmico e da importância médica que você tem, se eu fosse um leigo e te perguntasse assim, eu preciso fazer uma cirurgia com alguém, o que você recomendaria para essa pessoa? Assim, pergunta simples, que é o que pergunto para mim no consultório, no dia a dia. Primeira coisa. Para quem que eu indico um paciente? Por que eu estou indicando? Então, na tua experiência, qual é a maior chance de sucesso que essa pessoa vai ter naquele procedimento com aquele médico? Primeiro, onde ele se formou. Ótimo. A escola faz muita diferença, onde ele se formou. Aonde ele fez a especialização dele. Residência. Né? A residência.
Se ele tem mestrado e doutorado, é um adicional, Que mas acrescenta bem, mas não necessário. não é fundamental. Uhum. Isso só indica que aquele profissional tem uma veia assistencial e uma veia de ensino e pesquisa, né? E, sobretudo, há quanto tempo ele está no setor. Entendi. Né? Ou seja, Horas de voo. horas de voo, né? Eu só vou fazer um comentário porque o Humberto é um excelente piloto. Eu nunca o voei com hobby. ele, graças a Deus, porque eu morro de medo nessas situações. Ele voa em teco-teco e outras coisas. Então, horas de voo faz a diferença Faz para muita quem? diferença, experiência, né? Tá. Então, os resultados que esse profissional teve, né? E, inclusive, hoje, a gente está se movimentando. A forma de reconhecer os profissionais do mercado, até as operadoras de saúde começam a reconhecer os profissionais pelos seus resultados. Então, há uma tendência, inclusive, das próprias operadoras de remunerar melhor os profissionais que têm melhores resultados e penalizar aqueles que têm resultados ruins. É porque hoje paga a mesma coisa para quem é recém-formado, Exatamente. quem é mais experiente, quem tem problemas. Exatamente. Então, assim, eu acho que é mais do que justo, né? Como é que está a nossa produção científica e médica no Brasil? Só para ter uma ideia, nós estamos bem no pedaço? A gente tem uma produção científica de qualidade, mas a gente depende muito ainda, obviamente, depende de fomentos, ou seja, de dinheiro vindo praticamente, boa parte vinda do governo. E dos Do governo compliances, federal, né, governo estadual. e dos Né? compliances das empresas privadas, né? As indústrias farmacêuticas, elas desenvolvem os ensaios clínicos com medicamentos, mas é um outro setor porque a pesquisa já vem da própria indústria farmacêutica e essa pesquisa, na maioria das vezes, não é desenhada no Brasil, já vem com desenho de fora. As universidades, as instituições de saúde que têm ensino e pesquisa, elas desenvolvem pesquisa de qualidade. O fator de impacto da publicação brasileira vem crescendo bastante. Mas o que falta ainda é essa transformação da pesquisa em inovação. A inovação do Brasil ainda é muito, muito pequena. Há países que têm uma produção científica e inovação gigantesca. Então, eu diria, o Brasil vem crescendo muito na produção científica, na qualidade, mas tem muita dificuldade de captação de recursos ainda. O governo, por exemplo, se você quer desenvolver uma pesquisa, um ensaio clínico com medicamento, a maioria das agências de fomento não vai pagar, por exemplo, o seguro para fazer aquela pesquisa. Não vai pagar recursos humanos para desenvolver aquela pesquisa. Vai pagar só o quê? Materiais, insumos. Então a gente tem uma carência ainda de E o fomento no médico tem que Brasil. pagar para fazer pesquisa. Porque assim, a Exato. maioria dos médicos que eu vejo fora, amigos meus lá de Londres e aqui dos Estados Unidos, é assim, a gente conversa e fala assim, bom, meu dia é assim, mas na sexta-feira é o dia que eu vou para casa, a universidade me paga, é o dia que eu vou fazer pesquisa, os fellows me mandam os dados, eu faço... Então é muito gostoso, quer dizer, você tem toda uma linha, aqui não, eu vejo que o pesquisador tem que correr atrás, ele tem que pôr dinheiro do bolso, olha, tem que ser herói. Para fazer mensagem, você é meu herói, por exemplo. Bom, vamos lá. E aí, uma coisa que você comentou, mestrado profissional, o que é isso aí? Eu nunca ouvi falar disso. Isso é uma coisa interessante, porque começou-se a perceber o seguinte: ok, o mestrado e o doutorado acadêmico vão formar pesquisadores, vão fazer pesquisa e muitas vezes a pesquisa ela só gera o conhecimento, mas não devolve para a sociedade um produto. É muito importante o conhecimento gerado na universidade ou nos programas acadêmicos, claro que é importante, porque quanto mais conhecimento você acumula, maior a evidência científica que você tem, às vezes, para tomar uma decisão e etc. Só que isso é muito lento e a sociedade, às vezes, precisa de respostas mais rápidas. O mestrado profissional, ele foi desenvolvido para responder perguntas da sociedade e não propriamente perguntas acadêmicas, perguntas científicas. Bacana. Então você acaba desenvolvendo o pensamento científico, como é que você desenvolve uma pesquisa, mas voltada para resolver um problema, para desenvolver um produto, para desenvolver uma solução. Então, enquanto no mestrado e no doutorado acadêmico, o que importa, no final das contas, a moeda de troca, vamos dizer assim, é o artigo científico que você publica e está lá o conhecimento,
No mestrado profissional não é tanto o artigo científico não, é o que você faz. Você desenvolveu um aplicativo inovador para os pacientes, para eles, sei lá, entrarem em contato com os médicos, reportarem os seus sintomas para o médico. Você desenvolveu um produto diferente a partir de uma metodologia. Você fez uma revisão de literatura, viu qual era a necessidade, usou um método para desenvolver seu aplicativo. Então, o seu produto final não é um artigo, é um aplicativo científico, é um aplicativo de celular. Isso desenvolve equipamentos e outras coisas Sim. mais. Porque o Brasil tinha um problema que eram as patentes, né? Você lembra que eu tentei desenvolver um instrumento uma época, eu desisti porque era 2 anos, alguém podia copiar a ideia, enquanto vinha um estrangeiro, copiava e já fazia antes de mim. Eu não sei como é que está isso hoje, mas era uma tragédia. Ainda é bastante moroso o processo para registro de patentes, ainda demora. Tá. Mas a vantagem do mestrado profissional é que o seu produto ele é muito aplicado. Entendi. Então, dá uma resposta. Então, no Brasil, a gente já tem mestrado profissional. É o sonho do consumo acadêmico, né? Que é essa a ideia, né? Então, você estudar tanto é para trazer soluções. O que, por exemplo, a CAPES começou a perceber é que... A CAPES, vamos lá, o que é CAPES? O CAPES é um órgão vinculado ao Ministério da Educação que regulamenta os programas de pós-graduação. É legal ter o programa acadêmico. Isso é muito importante, desenvolver conhecimento, mas estava faltando ainda uma utilidade prática para a sociedade. Então muitas vezes você tem um aluno que você percebe na pós-graduação que ele tem ideias brilhantes, mas ele não tem a veia acadêmica, ele não quer seguir a carreira acadêmica, mas ele é um profissional que você pode pegar, desenvolver o conceito do pensamento científico, devolve ele para a sociedade, ele volta diferente e começa a desenvolver coisas para a sociedade, respostas para a sociedade. Quer dizer, então, o mestrado acadêmico não é para academia. O mestrado acadêmico você forma gente para academia, para fazer artigo científico, desenvolver conhecimento. O mestrado profissional você forma um profissional para ir para o mercado, para a empresa, para ele desenvolver soluções para a realidade. Isso você vê nos Estados Unidos, que eles são uma máquina de desenvolver projetos, porque eles trazem mentes brilhantes para lá, o que o Brasil precisa fazer. Nossa, e fora já existe o doutorado profissional também, ainda não chegou ainda aqui, mas na minha opinião o mestrado profissional é um sonho, é um pulo do gato para ligar muito o conhecimento, o link com a necessidade da sociedade. Você está fazendo isso na Secamargo? Estamos começando agora. Tivemos a aprovação pela CAPES agora no meio do ano, devemos no começo do ano que vem começar um programa de mestrado profissional na área de oncologia. É o que eu falo, às vezes muita teoria não me traz conhecimento que eu preciso do dia a dia. É isso que a gente está falando, da 80% de conhecimento, né? E 20% de experiência não dá, eu tenho que ser o contrário. Então aí eu tenho que unir essas coisas. Tem que mesclar, né? Tem que mesclar. E, bom, eu acho que a gente já falou de bastante coisa, né? Você já deu uma baita aula para nós. Te agradeço por ter vindo aqui. Olha, eu tô muito feliz porque eu vi a produção acadêmica brasileira. Eu sou um consumidor de revistas, de congresso, participo de algumas mesas, tudo. Então, eu me vejo informando através de pessoas como você, né, José Humberto? Então, a importância disso é muito grande. Mas essa que você está falando do mestrado profissional e o que você está fazendo no AC Camargo é inovador. Tá? Você está desenvolvendo uma coisa bacana para a sociedade. E médico brasileiro é um diferencial, porque ele tem aquele feeling, ele tem uma criatividade que outros países não têm. Então, eu queria te parabenizar porque você está fazendo o que você veio para fazer, a diferença na sociedade. Tá bom? E obrigado por você ter vindo aqui na entrevista e explicar para a turma que tem muita gente que não tem a menor ideia para que serve tudo isso daqui. E como é caro e como é difícil virar médico, né? Exatamente, o investimento é grande, de tempo, de tudo, né? Familiar e tudo mais. Sacrifício de família. Eu sei. Então, obrigado, viu, José Humberto? Eu que agradeço, Libônio, prazer imenso estar aqui com você hoje de novo. Um abraço.